pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Dando sequência ao nosso código comentado artigo por artigo, a gente passa para os comentários relacionados com o artigo 7º do Código Tributário Nacional. Lembrando que nessa parte do canal você encontra os outros vídeos também dos outros códigos do CTN comentados, ok? Vamos lá então na tela para que a gente possa ver o que diz esse artigo 7º do CTN. Competência tributária é indelegável, salvo a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição. Por enquanto, nos interessa o caput desse artigo. Primeiro ponto importante que eu preciso mencionar com vocês é o seguinte: quando o CTN ele faz essa menção ao parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição, ele está se referindo à Constituição de 1946, porque o Código Tributário Nacional ele foi editado em 1966. Portanto, ele é anterior à Constituição já revogada de 67 e 69 e, obviamente, não tem como ele fazer menção à Constituição que está em vigor hoje, que é a de 1988. Então, quando ele faz essa referência, eu preciso que vocês entendam aqui o seguinte, que tudo isso que a gente está estudando, que tudo que a gente está trabalhando agora, deve levar em consideração, por óbvio, o que diz a Constituição de 1988. E aqui a ideia é a seguinte: competência tributária, a gente já viu no vídeo anterior o que é, qual que é o conceito de competência tributária. E lá nós vimos que nada mais é a competência tributária do que a possibilidade que um ente federativo tem de criar um determinado tributo, de instituir um determinado tributo. E essa competência tributária, nós também já estudamos, ela é outorgada, ela é distribuída pela Constituição Federal. A Constituição não cria tributo algum, ela apenas diz o que cada ente federativo vai poder cobrar a título de cada uma das espécies tributárias que existem, ok? Então, para que haja uma federação harmônica, para que haja o equilíbrio do pacto federativo, é importante que cada um dos entes federativos tenha a possibilidade de criar, de instituir os seus tributos. Porque, como a gente também já estudou, só existe autonomia política quando há autonomia financeira. Então, é por essa razão que a ideia aqui diz respeito a essa competência mais cerrada da distribuição aqui da própria competência tributária para os entes federativos como um todo. Então, o que é importante que a gente comece a estudar? Nós já vimos, no estudo do artigo 6º do CTN, nós já vimos efetivamente o que é a competência tributária, o conceito de competência, a diferença de competência tributária e competência legislativa, e vimos aqui a classificação dessas competências. Então, caso não tenha visto o vídeo de estudo do artigo 6º, volta aqui, dá uma assistida no artigo 6º, porque agora a gente já vai partir da premissa que esses conceitos estão estabelecidos e a gente vai ver, então, outras importantes características aqui com relação à nossa competência tributária. Então, vamos lá na tela. Agora a gente vai ver as características da competência tributária. A primeira delas, a que eu considero a mais importante característica da competência tributária, que é o poder de criar, o poder de instituir um tributo, é o fato de que ela é indelegável. Presta atenção, pelo amor de Deus. Competência tributária, que é o poder de criar, o poder de instituir um tributo, essa competência que é dada pela Constituição Federal aos entes federativos, ela é indelegável. Lília, mas olha só o que diz o próprio texto do CTN quando a gente está lendo o artigo 7º. Ele diz que a competência tributária é indelegável, salvo a atribuição das funções de arrecadar, fiscalizar tributos ou de executar leis e serviços. Eu reconheço que o Código Tributário Nacional ele foi mal redigido nesse ponto. Mas uma coisa importantíssima que eu preciso que vocês já tenham em mente é o seguinte: competência tributária, que é o poder de criar, o poder de instituir um tributo, é indelegável. Quando o Código Tributário Nacional coloca para vocês, salvo as funções de arrecadar, fiscalizar e executar o tributo, ele não está se referindo à competência tributária,
mas a chamada capacidade tributária ativa. A gente vai fazer a distinção aqui desses importantes conceitos, que são conceitos totalmente diferentes e, portanto, sujeitam a normas diferentes, mas, desde já, eu preciso que vocês saibam que a competência tributária, que é o poder de criar um tributo, o poder de instituir um tributo, isso é indelegável. Quer ver um exemplo? O Imposto sobre Grandes Fortunas, o IGF, né, que eu brinco com vocês, que ele só existe para que a gente possa estudar características e classificação de competência tributária. Por quê? Desde 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil deu para a União o poder dela criar, o poder dela instituir esse imposto sobre grandes fortunas. E até hoje isso nunca foi feito. Existem diversos projetos de lei complementar em trâmite para a criação desse imposto sobre grandes fortunas, mas fato é que ele ainda não foi criado. A União, então, não criou, desde 1988, o IGF, esse imposto sobre grandes fortunas. Digamos que uma determinada situação é colocada para vocês, que diante de uma crise econômica muito forte que assola a federação, a União resolve, então, abrir mão da sua possibilidade de criar um IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas, e delegar essa possibilidade de criação desse imposto para um determinado estado da federação, para o estado de Santa Catarina, Minas Gerais, do Rio de Janeiro, não importa qual estado. Isso pode ser feito? Não. Porque a possibilidade de criar um determinado tributo, quem diz qual ente federativo pode efetivamente criar um tributo ou não, quem faz isso é a Constituição Federal. E é somente a Constituição Federal que pode sair distribuindo essa competência. A União, então, ela recebeu essa possibilidade, esse poder de criar um imposto sobre grandes fortunas. Ela ainda não usou, ok? Mas isso legitima, faz com que a União possa pegar, então, esse imposto que ela ainda não criou e entregar para que outro ente federativo o faça em seu lugar? Não, porque a competência tributária, que é o poder de criar, o poder de instituir um determinado tributo, isso é indelegável. A União nunca vai poder, na vida dela, pegar o IGF e falar, então, olha aqui, estado de Minas Gerais, já que você está precisando, ou então estado de Santa Catarina, Rio de Janeiro, qualquer estado que seja, fica aqui com o meu IGF e pode instituir para mim, né? Porque hoje eu tô muito magnânima. Não, ela não pode fazer isso. Ela pode acordar magnânima o tanto que ela quiser, mas ela nunca, jamais poderá transferir a outro ente político, ainda que seja um ente federativo, a possibilidade desse ente cobrar, instituir, criar esse imposto no seu lugar, porque a Constituição disse que apenas a União e somente ela pode criar esse tributo. Então, fiquem atentos. Competência tributária, que é o poder de criar um tributo, o poder de instituir um tributo, ela é indelegável. Vamos voltar lá na tela. Então, competência tributária, primeira característica é que ela é indelegável. Mas eu falei para vocês que existe um negócio chamado capacidade tributária ativa. Então, vamos recapitular aqui. Presta atenção. Enquanto a competência tributária, já repeti isso diversas vezes na sua cabeça, é o poder de criar um tributo, de instituir um tributo, isso nunca vai poder ser delegado a ninguém. A chamada capacidade tributária ativa, essa possibilidade de ser parte daquela relação jurídica obrigacional, estar no polo ativo daquela relação jurídica tributária, é a tal da capacidade tributária ativa. A capacidade tributária ativa corresponde à possibilidade dessa outra pessoa que vai receber essa capacidade de arrecadar, fiscalizar e executar os tributos em nome de quem tem competência tributária. Então, presta atenção aqui. Competência tributária, poder de criar e instituir um tributo. É óbvio que quem pode criar um tributo, que quem pode instituir um tributo, pode também, além de criar, arrecadar, fiscalizar e executar. Agora, o que nunca na vida vai poder ser delegado a alguém? A possibilidade de criar um tributo. Já a chamada capacidade tributária ativa, que é a capacidade, a possibilidade de uma pessoa jurídica de direito público, ser parte no polo ativo daquela relação jurídico obrigacional tributária, quando isso acontece, quando eu tenho a possibilidade de outra pessoa jurídica de direito público
que não aquela pessoa que recebeu da Constituição competência tributária estar naquela relação jurídica obrigacional, isso se chama delegação de capacidade tributária ativa, que é a possibilidade de uma pessoa jurídica de direito público arrecadar, fiscalizar e executar o tributo em nome de quem tem competência tributária. Então, qual que é o ponto mais importante aqui? Enquanto a competência tributária ela é indelegável, a capacidade tributária ativa, que é o poder de arrecadar, fiscalizar e executar um tributo, ela é delegável. Ela poderá ser delegada a uma pessoa jurídica de direito público. Vá até o artigo 119 do Código Tributário Nacional e lá está escrito que o sujeito ativo da relação jurídico-obrigacional tributária é a pessoa jurídica, né, de titular daquela competência, ou seja, quem recebeu da Constituição competência para criar o tributo, ou pessoa jurídica de direito público que tenha recebido a delegação da capacidade tributária ativa, que, mais uma vez, repetindo, é o poder de arrecadar, fiscalizar e executar o tributo em nome do coleguinha que tem competência. Quem recebe essa atribuição de arrecadar, fiscalizar e executar o tributo pode fazer só isso. Essa pessoa jurídica de direito público que recebeu essa possibilidade nunca vai poder criar um tributo, porque criar é competência tributária e a competência tributária é indelegável. Quer ver um exemplo para ficar bem claro na sua cabeça? O ITR é o exemplo clássico aqui quando a gente fala em delegação de capacidade tributária ativa. Vá até o artigo 153, parágrafo 4º da Constituição Federal. Lá está escrito o seguinte, olha que o ITR, o imposto que incide sobre a propriedade de um imóvel localizado na zona rural do município, né? O ITR ele é um imposto de competência da União. Então quem pode criar, quem pode instituir o ITR é a União. E ela fez isso. Ela já fez isso por meio da Lei 9393 de 96. A União já criou, já instituiu o ITR. Só que lá na Constituição está escrito o seguinte, se o município, obviamente o município onde aquele imóvel rural está localizado, né? Se o município quiser, porque ele não é obrigado, se o município quiser, ele pode fazer um acordo com a União, firmar um convênio de cooperação com a União, por meio do qual o município irá arrecadar, fiscalizar e executar o ITR em nome da União. Quando o município, então, opta por fazer isso, o que ele está falando? Ele está dizendo, União, você que tem competência tributária, faz um favor, delega para mim, eu, município, sou uma pessoa jurídica de direito público, delega para mim, por favor, a possibilidade de arrecadar, fiscalizar e executar o ITR para você, em seu nome, União. E a União fala, ok, não quero ter trabalho com ITR, pode fazer esse serviço para mim. Por que você acha que o município faz isso, gente? Se o município não faz nada, se o município fica quietinho, de bracinho cruzado, a União já é obrigada pela Constituição, lá no artigo 158, a entregar 50% de todo o valor arrecadado a título de ITR para o município no qual aquele imóvel rural está localizado. Então, imagina que o município está lá, quietinho, paradinho, e tem imóveis rurais localizados dentro do seu território. Pelo simples fato do imóvel estar ali dentro, a União fazendo todo o trabalho, arrecadando, fiscalizando e executando o tributo que é dela, a União já tem a obrigação de pegar 50% desse TR limpinho e falar, tá aqui, município, a sua parte, a título de repartição de receita tributária. Essa repartição de receita é uma repartição de receita que a gente classifica no direito financeiro como obrigatória. Isso aqui tem que ser dado, esse 50% tem que ser entregue para o município, porque foi uma regra colocada lá na Constituição Federal, ok? Agora, se o município resolve pegar para ele esse trabalho de arrecadar, fiscalizar e executar o ITR em nome da União, o município, então, ele estará recebendo da União a capacidade tributária ativa e, portanto, ele poderá ser parte ativa daquela relação jurídica obrigacional tributária para um tributo que ele não tem competência. Mas ele poderá, então, estar no polo ativo daquela relação. E o que ele ganha ao fazer isso, ao ter esse trabalho? Se o município resolve fazer isso, ele fica com 100% do ITR, obviamente, daqueles imóveis que estão localizados em seu município.
Então, isso é uma faculdade, é uma possibilidade que os municípios têm em que eles irão receber essa atribuição, essa delegação da capacidade tributária ativa. Presta atenção! Para a doutrina clássica do direito tributário, quando existe essa delegação de capacidade tributária ativa, isso recebe o nome de parafiscalidade. Presta atenção, então. Presta atenção. De acordo com a doutrina clássica, eu tenho parafiscalidade quando a delegação da capacidade tributária ativa para outra pessoa jurídica de direito público, ok? No entanto, para a doutrina mais moderna, já se fala no seguinte: existe o fenômeno da parafiscalidade não necessariamente quando eu tenho delegação de capacidade tributária ativa. Aquela pessoa que tem competência, ela pode, inclusive, ela sozinha arrecadar, fiscalizar e executar o tributo que é seu. Mas haverá para essa doutrina mais moderna parafiscalidade quando esse ente, então, político, ele arrecada aquele tributo, mas ele pega o dinheiro e repassa para outra pessoa. Então, para a doutrina mais moderna, eu tenho parafiscalidade, eu tenho esse fenômeno da parafiscalidade quando o valor que é arrecadado a título daquele determinado tributo não fica com quem tem competência tributária para instituir e que, portanto, pode também arrecadar, fiscalizar e executar. Tranquilo? Para a doutrina clássica, parafiscalidade é quando há delegação da capacidade tributária ativa. Essa, sem sombra de dúvidas, é a característica mais importante da competência tributária, mas não é a única. Outras características que a gente vai trabalhar agora, elas acabam decorrendo, elas são uma decorrência lógica da capacidade tributária ativa poder ser delegada e a competência tributária não poder ser delegada. Vamos lá na tela para a gente ver, então, outras características da competência. A competência tributária, ela é inalterável. Inalterável. Como assim, Lilian? O que significa dizer isso? O fato da competência tributária ser inalterável está diretamente ligado com o fato dela ser irrenunciável. São duas características diferentes. Como assim inalterável? Imagina que a União, então, mais uma vez, não quer se valer da sua competência tributária para instituir o IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas, e não satisfeita em apenas não exercer essa faculdade, ela resolve editar uma lei, não para delegar para outro ente político, porque ela já sabe que não pode fazer isso. Mas ela fala, não quero isso, não quero essa possibilidade de criar esse tributo, então eu vou editar uma lei para falar com todo mundo que eu não quero. Aí ela edita uma lei abrindo mão dessa possibilidade de cobrar o IGF. Fala, apesar da Constituição ter concedido a mim, União, a competência tributária para a criação do IGF por meio do artigo 153, inciso 7º da Constituição Federal, eu, União, não quero, eu renuncio a esse poder. Não, essa lei não vai valer de nada, porque a competência tributária é irrenunciável. Então, ela pode fazer uma lei alterando essa competência, então, e dando para outra pessoa? Também não, porque isso decorre da indelegabilidade, tá? Então, essas duas características aqui na tela, que a competência tributária, ela é inalterável ou irrenunciável, isso nada mais é do que um desmembramento do fato dela ser indelegável, ok? Outra característica importante, ela é incaducável. O que significa isso? Vocês podem ver em alguns livros autores falando que ela não se sujeita a prazos como prescrição e decadência. Eu prefiro dizer que ela é incaducável. Por quê? Há 30 anos, mais uma vez, o IGF. Há 30 anos, o Imposto sobre Grandes Fortunas está lá. Ele pode ser criado pela União. 31 anos depois, a União ainda não quis criar o Imposto sobre Grandes Fortunas, não quis exercer a sua competência tributária. Amanhã, se der a louca na União, principalmente, muito se falou, inclusive, na possibilidade de se criar o Imposto sobre Grandes Fortunas a partir de março de 2020, quando surgiu a pandemia de Covid-19, inclusive para fazer frente aos custos aí com a pandemia. Então, imagina que amanhã a União fala, acabou, eu vou criar sim o Imposto sobre Grandes Fortunas, porque eu preciso de mais dinheiro para combater a pandemia. E cria, 31 anos depois. Tem problema? Não. Porque a competência tributária, o poder de criar esse tributo que está lá na Constituição, ele não se sujeita, presta atenção, a possibilidade do ente que recebeu o poder de criar o tributo por meio da Constituição,
isso não se sujeita a prazo. Então, se daqui a 32 anos, daqui a 78 anos, daqui a 1 milhão de anos, se a Constituição Federal do Brasil for a mesma, e a União acordar um dia e falar, hoje eu quero criar o IGF. Ela vai poder? Vai. Porque o fato dela poder criar o tributo quando ela bem entender, mesmo não tendo exercido isso há 30 mil anos antes, não tem problema. Porque a competência tributária é incaducável. Isso é muito diferente do fato do crédito tributário se sujeitar a prazos. Presta atenção. O ITR, né? O ITR já foi criado. A União já exerceu a sua competência tributária. Então, quando eu tenho uma fazenda, eu realizo o fato gerador do ITR. Portanto, eu tenho que pagar esse imposto. Se eu realizo o fato gerador do imposto e não pago, e aí a União, então, ela pode, obviamente, me cobrar esse tributo que não foi pago? Claro. Qual que é o prazo que a União tem para me cobrar? O prazo para que o fisco realize o procedimento de lançamento daquele tributo que não foi pago. Prazo decadencial. O crédito tributário se sujeita a prazo decadencial. Uma vez constituído esse crédito tributário, se ele não for pago voluntariamente, o fisco ele pode entrar com uma ação de execução fiscal contra mim, me cobrar forçadamente. Prazo de prescrição, que é o prazo para cobrar um crédito tributário definitivamente constituído. Portanto, o crédito tributário, ele se sujeita a prazos de decadência e de prescrição. Agora, o exercício da competência tributária não se sujeita a prazos. Por isso, ele é incaducável. Isso daqui, mais uma vez, repetindo, isso daqui a 100 anos, a União quiser criar o IGF, se a Constituição for a mesma, ela vai poder criar e ninguém vai poder falar, ah, mas você está querendo criar 100 anos depois, não pode, agora você perdeu a vez. Não, a competência tributária ela não perde a vez. É diferente do que acontece com a figura do crédito tributário. Para que eu tenha crédito tributário, a competência já tem que ter sido exercida lá atrás há muito tempo. Bacana? Última característica e muito importante da nossa competência tributária lá na tela. Olha só, ela é facultativa ou discricionária. E mais uma vez o exemplo é o imposto sobre grandes fortunas. Por quê? Está lá desde 1988 para que a União possa criar esse imposto e ela não quis criar, porque ela não é obrigada. Ninguém manda nela, né? O ente federativo, ninguém manda nele. Ela fala, se eu não quiser criar, eu não crio, pronto, acabou. Ninguém obriga um ente federativo a criar o tributo que a Constituição diz que ele pode criar. Por isso é que a característica aqui é que essa competência tributária, ela é facultativa ou discricionária. Exemplo clássico, o IGF. Só que, dando um pulo no direito financeiro, isso aqui não é problema do direito tributário, isso aqui é um problema do direito financeiro. Eu tenho que o artigo 11, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele fala para mim o seguinte, que para que haja uma gestão responsável, né, sob o ponto de vista fiscal, o ente federativo, ele tem que criar, ele tem que instituir todos os tributos que a Constituição deu para ele. Ô, gente, isso, sob o ponto de vista do direito financeiro, é uma coisa, sob o ponto de vista do direito tributário, é outra. Essa imposição na Lei de Responsabilidade Fiscal desnatura essa característica facultativa ou discricionária da competência no âmbito tributário? Não. Não. Ente federativo nenhum é obrigado a criar tributo nenhum, porque o exercício da competência é facultativo ou discricionário. Só que, caso ele resolva não criar os seus tributos, caso ele resolva não instituir os seus tributos, a Lei de Responsabilidade Fiscal traz uma sanção. O ente que resolver, então, não criar os seus tributos, nesse caso ele fala com relação aos impostos, no parágrafo único, ele fica impedido de receber receitas a partir de transmissão voluntária. Como assim? Existe a repartição de receita obrigatória, que eu te falei, né, que a Constituição diz que tem que ser feito. Exemplo, aquela repartição do ITR, 50% se não tiver convênio, 100% para o município se houver convênio. Essa repartição de receita obrigatória, trazida lá no finalzinho do sistema tributário constitucional, os artigos 157 até 162 da Constituição, aquilo ali é obrigatório. Tem que dar e pronto. Transferência a título obrigatório, porque a Constituição que mandou dar. Agora, no direito financeiro, você tem também transferências voluntárias. Entre aspas, tá? Entre muitas aspas, um ente menor aqui, entre muitas aspas, menor e maior, porque a gente vive numa federação, né?
O município, por exemplo, está faltando dinheiro. Ele pode olhar para o Estado e falar, Estado, me dá dinheiro, acabou aqui. União, me dá dinheiro, acabou aqui. O que a lei de responsabilidade fiscal fala, então? Se esse município não tiver criado todos os seus tributos, que a Constituição deu para ele essa possibilidade, se ele não tiver instituído seus tributos, não faz sentido nenhum ele virar, então, para um ente federativo diferente, para o Estado ou Distrito Federal ou União e falar, me dá dinheiro, porque o meu acabou. Você não instituiu os seus tributos. Porque a lei de responsabilidade fiscal, o objetivo dela é fazer com que todos os entes federativos tenham uma administração mais responsável, para que haja um equilíbrio fiscal das contas e para que haja um pouco mais de responsabilidade na gestão da coisa pública. Então, pensando nisso, é que foi criada essa lógica. E aí, isso foi, inclusive, questionado por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade lá no STF. Olha aqui na tela. A ação direta de inconstitucionalidade número 2238, o julgamento dela terminou no meio do ano de 2020. E o STF, foram vários dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal foram questionados. Com relação ao parágrafo único do artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o STF diz que é constitucional aquela determinada sanção, segundo a qual o ente que não institui os seus tributos não vai poder receber valor a título de repasse de transferência voluntária. Gente, na prática nem tem muito esse problema, porque o único ente federativo que não exerceu efetivamente essa possibilidade de criar todos os seus impostos foi a União, que não criou ainda o IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas. Tranquilo, gente? Com isso, a gente termina o estudo do caput do artigo 7º do nosso CTN. E agora eu preciso, então, ver com vocês aquilo que a gente pulou nos parágrafos 1º a 3 desse importante artigo 7º. Então, vamos lá na tela. Parágrafo 1º. A atribuição compreende a atribuição, dessa capacidade tributária ativa. Compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir. Qual que é o primeiro ponto aqui? A gente tem que entender o que é fazenda pública aqui para fins de aplicação desse determinado dispositivo legal, Fazenda pública, ela vai ser a administração direta, União, Estado, Distrito Federal e municípios, e também aquelas outras pessoas jurídicas de direito público, autarquias e fundações públicas. Isso fica muito claro quando a gente vai lá no artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Da Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830 de 80. Quando a gente vai nesse artigo 1º da Lei de Execução Fiscal, da famosa LEF, a gente tem lá o conceito de fazenda pública. E qual que é a ideia aqui? O poder público, quando ele está naquela relação processual, ele tem uma série de prerrogativas, uma série de garantias, exatamente por se tratar da fazenda pública em juízo. Como, por exemplo, prazo em dobro, como diversas prerrogativas processuais e outras, inclusive, no âmbito material, quando você tem concurso de credores e afins. Isso também vai valer quando aquela pessoa jurídica de direito público estiver exercendo a capacidade tributária ativa que foi delegada a ela em nome do coleguinha que tem competência? Sim, é isso que está sendo dito. Quer ver um exemplo bem bacana aqui disso? Olha só, o ITR. Quando a gente fala do ITR, o artigo 16 desse decreto 6433, de 2008, ele fala que você tem sempre que direcionar tudo aqui com relação ao ITR, ainda que haja essa delegação da capacidade tributária ativa, para a União, que é competência dela. E nesse mesmo sentido, a gente tem a súmula 139 do STJ, que deixa muito claro, então, que nesse caso, a competência aqui vai ser da Justiça Federal, ainda que eu tenha um município que esteja efetivamente realizando essa atribuição, essa delegação da capacidade tributária ativa, ok? Vamos ver agora o que diz o parágrafo 2º desse artigo 7º. A atribuição pode ser revogada a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido. Então, a lógica é a seguinte: o detentor daquela competência tributária, ele não tem a obrigação de sair por aí delegando capacidade tributária ativa para uma pessoa jurídica de direito público qualquer. Mas se ele resolver fazer isso, ele faz do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser, nos termos que ele bem entender. E isso vai poder ser revogado, Lilian, a qualquer tempo? Vai,
por ato unilateral de quem deu aquela possibilidade de outra pessoa jurídica de direito público atuar em seu nome na relação jurídica obrigacional tributária. A lógica é essa, ó. Então, olha só, o parágrafo 2º, um exemplo que a gente tem, que houve essa possibilidade do parágrafo 2º foi realmente executada, foi quando a gente teve a criação da Lei 11.457 de 2007, em que antes era o INSS que realizava essa capacidade tributária ativa para as contribuições que eram de competência dele, que eram de competência, da União. Mas o INSS arrecadava aquelas contribuições previdenciárias. Depois dessa lei, ficou a cargo da União, né? Depois de 2005, em que a gente teve a criação da Super-Receita, tá? Então, isso pode ser, sim, revogado por ato unilateral, sem problema nenhum. E aqui tem uma decisão bastante interessante do STJ, que foi nesse recurso especial 587097, em que o STJ entendeu o seguinte, e mais, enquanto tiver valendo essa delegação da capacidade tributária ativa para aquela pessoa jurídica de direito público que recebeu a possibilidade de estar naquela relação jurídica, quem vai poder atuar é ela. É aquela pessoa que recebeu a delegação. Nesse caso que foi julgado pelo STJ, o STJ entendeu que a União não poderia ser parte nessa determinada discussão. Depois deem uma olhada nesse julgado, é um julgado bastante interessante, ok? Então, além disso, a gente já viu, então, o artigo 7, caput, a gente já viu os parágrafos 1º e parágrafo 2º, agora falta a gente ver o que determina o parágrafo 3º desse artigo 7º para a gente esgotar o estudo desse importante dispositivo legal. Então, vamos lá no parágrafo 3º. Não constitui delegação de competência o cometimento à pessoa de direito privado do encargo ou da função de arrecadar tributos. Você fala, como assim, Lilian? O poder público que vai dar essa possibilidade de alguém, de uma pessoa jurídica de direito privado, arrecadar tributo, executar tributo, não estou entendendo nada. Pessoal, isso aqui foi discutido, principalmente quando a gente fala naquelas contribuições ao sistema S, né? SESC, Senai, todo o sistema S. Aquilo ali é uma pessoa jurídica de direito privado, né? E aí tinha uma decisão da segunda turma do STJ que falava, elas podem sim estar em juízo, elas podem sim estar no polo daquela relação jurídica obrigacional tributária. Só que isso não durou muito tempo, essa decisão não durou muito tempo, tá? Olha o que aconteceu aqui. No caso do sistema S, o STJ entendeu, após pacificar o seu entendimento, inclusive indo contra essa decisão da segunda turma, né, que era anterior e que estava destoando, que o sistema S não tem legitimidade para figurar em ação tributária, exatamente porque ele é um particular e que, portanto, não poderia receber delegação de capacidade tributária ativa, tá? Vou colocar aqui na tela de novo o número desse julgado, desse RESP 1.619.954, em que o STJ entendeu dessa forma. Lilian, o que é esse IRF que você colocou aí em cima? É o imposto de renda retido na fonte. Para te dar um exemplo que, em algumas situações, nós temos o particular que tem que cumprir determinadas obrigações tributárias, como, por exemplo, quando eu, então, trabalho para uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica, ela vai ter a obrigação legal de reter o meu imposto de renda, que sou eu que estou pagando, eu que sou contribuinte do imposto de renda, do meu imposto de renda, ela retém aquele valor na fonte e repassa lá para a União. O imposto de renda retido na fonte é um exemplo em que um particular está atuando simplesmente para facilitar a operacionalização do recolhimento daquele determinado tributo que é de competência da União. Eu posso falar que nesse caso houve delegação de capacidade tributária ativa para ele? Claro que não. Claro que não. Ali eu tenho a pessoa jurídica como responsável tributário. Responsável tributário. Ele está realizando a retenção na fonte e entregando na mão do cofre público de um tributo que eu, pessoa física que trabalho para ela, sou contribuinte, ok? Para a gente realmente encerrar o estudo desse artigo 7º, eu preparei aqui para vocês um quadrinho com as principais diferenças entre
competência tributária e capacidade tributária ativa, que é bastante importante e que vocês precisam ficar atentos, porque isso é muito cobrado, gente. Isso é importante para você que milita, que advoga na área tributária, isso é importante para você que está se preparando para a prova da OAB, é importante para você que está se preparando para concursos públicos, e isso é sempre muito cobrado. Então vamos lá na tela para a gente dar uma olhada, então, nessas características compiladas, bem mastigado aqui para vocês, ó. Então aqui na tela, pessoal, bem mastigado para vocês, o que é, né, as principais diferenças entre a competência tributária e a capacidade tributária ativa. Ó, a competência tributária, ela está ligada a uma atribuição legislativa. Ela decorre aqui do fruto de um poder político. Como assim, Lilian? Alguém fez uma Assembleia Constituinte, criou a Constituição e os constituintes entenderam que cada ente federativo deveria ter competência tributária, a possibilidade de criar o tributo XYZ. Isso é competência tributária. Já a capacidade tributária ativa é simplesmente uma capacidade administrativa ou executiva. Uma vez que, olha só, na telinha de novo, enquanto a competência tributária é o poder de criar, de instituir um tributo, a capacidade tributária ativa é apenas e tão somente poder de arrecadar, fiscalizar, executar, de exigir, de cobrar aquele tributo em nome de quem tem competência tributária. Competência tributária, portanto, é indelegável. Já capacidade tributária ativa é delegável sempre, vou deixar aqui só na tela, a uma pessoa jurídica de direito público. Já a competência tributária, ela foi concedida, ela foi conferida para a administração pública direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios, porque são esses os nossos entes políticos. Tranquilo? Agora sim, a gente encerra o estudo desse importantíssimo artigo 7º do Código Tributário Nacional. Pessoal, obrigada pela atenção de vocês até aqui. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo do canal. Se sim, conta para os seus coleguinhas, marca os seus coleguinhas aqui e deixe seus comentários para que a gente saiba efetivamente se está no caminho certo ou se não está. Sugestões são sempre muito bem-vindas. Obrigada, um beijo. Não esquece de se inscrever e ativar as notificações.